Como vai, pessoal? Eu sou o Dr. Ricardo Mazei, eu sou um dos coordenadores do Serviço de Mastologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina UFC. Estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre como é o diagnóstico em imagem na mastologia. Toda a oportunidade que uma mulher tem durante toda a sua vida reprodutiva, principalmente numa fase da vida em que os riscos em relação ao câncer de mama são bastante importantes, é muito importante você dar a oportunidade de ter ela uma boa avaliação clínica e uma avaliação imaginológica. Nesse aspecto, quando você oferece essas imagens, é a oportunidade que essa paciente está tendo de ter uma identificação de alguma imagem suspeita, seja nódulo, calcificações ou outras alterações que nós vamos explicar, mas que ela possa, em função desses achados, ser submetida a uma biópsia e ter um diagnóstico correto e no momento correto. Em relação à doença, o câncer de mama é uma doença que tem uma prevalência alta. E essa prevalência alta, hoje o câncer de mama é o responsável pela maior incidência de câncer nas mulheres no nosso país e nos países desenvolvidos. Em função da sua alta prevalência e da dificuldade de você ter a detecção dele, e isso vai ser através de imagem, sempre precisa ter um exame que seja capaz de perceber essas alterações. Isso significa ter uma sensibilidade em que ele possa, numa fase que é absolutamente assintomática, detectar a doença e que esse achado tenha uma relevância em relação àquela identificação ser lesão relacionada ou imagem relacionada ao risco de câncer de mama e ter um câncer de mama. Enfim, um diagnóstico que seu objetivo é ser eficaz e seguro. Em relação à incidência do câncer de mama, nós temos 1,45 milhões de casos novos que foram daqui detectados em 2010. As estatísticas continuam crescendo e no Brasil não é muito diferente em relação a esses índices. E esse crescimento vai da ordem de 2,5% ao ano. Em relação às doenças, nós temos uma condição. O que é o câncer que vem eventual, que é aquele na população em geral, que nós chamamos de o adquirido, ou é o eventual de surgimento de rastreamento sem grupos de risco, isso é da ordem de 90% a 95%. Aqueles que têm uma mutação relacionada a grupos familiares de alto risco, que tem a mutação de genes, eles são da ordem apenas de 5% a 10%. E isso estão relacionados a fatores genéticos e ambientais. Para vocês terem um pouco de ideia em relação a essas incidências, aqui nós estamos nesse diapositivo mostrando um trabalho desse autor, que ele é um radiologista, onde ele relaciona a radiologia com a patologia. E aqui nesse trabalho ele traz em relação a qual que é a preocupação nossa da probabilidade de uma mulher vir a ter a doença e a detecção através da mamografia e evolução de quadro clínico. Percebam que aqui na faixa de idade, o que ela se torna mais incidência a partir dos 40 aos 49 anos de idade. Nós estamos numa incidência de 1,49 pacientes por mil, com intervalo de tempo de evolução de 1,7 anos. A partir dos 50 a 59 anos, uma incidência já maior, 3,3 anos de evolução entre o achado que não era perceptível clinicamente para se tornar achado clínico. E dos 60 aos 69 anos, nesta evolução também. Daqui vocês percebam qual que é a faixa de idade que nós temos que ter a atenção para as pacientes, que é dos 40 aos 60, 69 anos de idade, e que aqui é o foco principal nosso em relação a colocar essas pacientes sobre um rastreamento geral, a fim de detectar lesões iniciais relacionadas ao câncer de mama. Quais são os critérios para você submeter então a paciente a um rastreamento? Nós temos que detectar lesões iniciais, precursoras, dentro de uma população que é assintomática, em intervalos que sejam regulares, com o objetivo de ter uma detecção precoce. O que é rastrear? É detectar naquele grupo de pacientes que não tem sintoma algum. São pacientes que fazem exames de rotina e que nesses exames de rotina você vai avaliar se tem ou se não tem lesões suspeitas para o câncer de mama. Criou-se muita polêmica, isso vocês já devem ter ouvido na mídia também, a respeito do quanto a mamografia tem ajudado e não tem ajudado. Mas nós da sociedade, nas sociedades nacionais e internacionais, o grupo de oncologia, o grupo da radiologia nacional e internacional é consenso que o rastreamento deve ser aplicado e é a partir dos 40 anos de idade que ele deve ser iniciado. Quais são as recomendações para se fazer um exame de rastreamento? No caso, a mamografia especificamente. Este é o exame de eleição para se rastrear o câncer de mama. Não é ultrassom, não é ressonância magnética. A mamografia ela deve se iniciar a partir dos 40 anos de idade.
principalmente a partir dos 50. Mas não esquecer, de novo, que é a partir dos 40 anos de idade que os índices do câncer de mama começam a se elevar. Você inicia a partir dos 40 anos de idade, mas a partir dos 75, 80 anos de idade já não tem uma necessidade tão rigorosa de você colocar esse grupo de mulheres sob rastreamento. Para as pacientes que têm grupos de risco, que são as pacientes dos grupos familiares e que têm mutação, são portadoras da mutação de gene do BRCA1 e o 2, que são os genes hoje considerados e conhecidos e aplicados, essas pacientes também devem ser submetidas, além da mamografia, também à ressonância magnética. Então, a ressonância magnética, a fim de rastrear as indicações, são grupos de alto risco, sejam os familiares ou as pacientes que já tiveram lesões mamárias ou câncer mamário anteriormente, ou por qualquer outro motivo foram submetidas a uma cirurgia estética com achado de lesões precursoras que colocam essas pacientes em grupos de risco. Nós temos várias dificuldades em relação a fazer rastreamento, principalmente na mamografia, que é o nosso exame de eleição. Essas dificuldades estão relacionadas à qualidade dos equipamentos e dos profissionais envolvidos na realização desses exames, que não basta dizer que ela fez um exame de mamografia, tem que ser um exame bem realizado e muito bem lido, muito bem avaliado, porque isso faz uma diferença enorme e é um momento único para essa paciente ter ou não ter um diagnóstico de lesão suspeita na mamografia. Quais são então os objetivos desse rastreamento? É fazer um diagnóstico precoce, numa fase que ela é clinicamente não palpável e ter assim um planejamento, um tratamento adequado que vai fazer total diferença em relação à evolução dessa doença na paciente. E, enfim, poder planejar junto com o paciente quais são as estratégias melhores do tratamento, cirúrgico e radioterápico e quimioterápico, se houver necessidade. A progressão da relação ao câncer de mama se faz através do aumento do tumor, aumento da massa tumoral, e isso traduz a agressividade da doença. Quando são tumores menores do que meio centímetro, nós temos um risco muito menor de ter doença na axila inicialmente e doença sistêmica. Tumores maiores do que 5 centímetros, você já tem um risco muito maior de comprometimento axilar e sistêmico. No caso, nós estamos falando das metástases. Em relação a tudo isso que nós estamos buscando identificar, então nós vamos traduzir o que a gente lida com imagem em mastologia. Nós já falamos um pouco a respeito da mamografia, nós temos a ultrassonografia, a ressonância magnética, que eu já comentei também, tomossíntese, que é um aparelho de tomografia em base mamográfica, o PET scan, que é um exame de mais rastreamento de doenças metastáticas, e a cintilografia, que é um exame envolvendo medicina nuclear, que sua função principal é fazer localização de lesões presentes na mama não palpáveis para nos orientar cirurgicamente os locais que devem ser feitos para retirar essas lesões suspeitas assim identificadas. Então, de novo, falando um pouco mais sobre a mamografia, ela faz a avaliação da doença pré-clínica, reduz a mortalidade, e isso é fato, em 30% em 10 anos de acompanhamento. Então, é o único exame que, se realizando em base de rastreamento, traz impacto em relação à redução da taxa de mortalidade. Tem alta sensibilidade e alta especificidade. E é o único exame em imagem que ainda hoje é o exame de eleição pelo fato de ser sensível e dentro da sua sensibilidade, que é captar a imagem, daquilo que ele capta tem uma especificidade maior. Isso é maior do que uma ressonância magnética, maior do que qualquer de uma ultrassonografia, sem dúvida. Então não se esqueça, a mamografia é o exame de eleição para rastrear o câncer de mama. A mamografia pode ser analógica ou digital, e hoje nós temos também a mamografia digital com contraste, que só vem agregar mais especificidade aos achados. E a mamografia digital com contraste, ela se aproxima em relação aos achados que nós buscamos, que a ressonância magnética contribui na mastologia. Então, mamografia digital com contraste, ela vem se aproximar aos achados que uma ressonância magnética realiza. Então, vocês entendem que num único exame nós conseguimos já ter mais informação do que nós tínhamos anteriormente. Nós temos várias descrições em relação aos achados de mamografia. A presença de nódulos, a irregularidade deles, alterações de arquitetura, alterações em densidades, que nós chamamos também assimetrias focais, que são imagens mais densas, mais esbranquiçadas, diferentes da outra mama, microcalcificações presentes, alterações de arquitetura. São todas alterações que nós temos na anatomia radiológica da mama que devem ser assim identificadas
rastreadas nesse sentido e avaliar se esses achados têm correlação ou não com alguma suspeita em relação ao câncer de mama. Nós podemos complementar essas imagens da mamografia através de compressões, magnificações e complementações com exames a mais, como uma ultrassonografia, solicitando uma ressonância magnética. E assim nós vamos caracterizar as imagens em maior e menor risco. Fazendo essa abordagem das lesões, nós temos o objetivo de ter o diagnóstico correto e assim ter o planejamento das lesões. Aqui nós temos um aparelho de mamografia, que apenas para vocês terem ideia de como é um aparelho antigo, mas ele mantém as mesmas bases. E dentro dessa compressão, é na compressão que nós temos uma evidência melhor das imagens, clareando essas imagens. Então o segredo da mamografia é o posicionamento da paciente, a compressão para poder melhorar a qualidade da imagem e assim identificar eventuais lesões presentes nessa glândula mamária. Aqui nós temos um exame de mamografia feita na incidência oblíqua, uma mama bastante densa, onde está aqui assim, salientado alguma imagem que possa criar dúvidas. Esse é o tipo de imagem que nós vamos caracterizar como uma mamografia ainda inconclusiva, que eu preciso de uma complementação com uma compressão local ou realização de uma ultrassonografia. Nesta outra imagem, também aqui eu estou explorando o cavo axilar, eu estou identificando uma imagem nodular de limites bem precisos e essa imagem vista na ultrassonografia corresponde a uma imagem de um linfonodo axilar aumentado. Nesta outra imagem mamográfica, aqui uma outra imagem nodular de limites até precisos, mas eu não consigo diferenciar se é uma imagem cística ou sólida. Realizando uma ultrassonografia, que é um exame complementar aqui fundamental para se identificar, eu identifico essa imagem, que no caso eu não tenho a imagem correlacionada, mas era uma imagem cística. Isso é importante para que vocês tenham ideia que a gente não consegue só pela mamografia dizer se a imagem é cística ou sólida. Eu preciso do ultrassom concomitante para poder esclarecer a natureza da imagem. Essa outra imagem, uma mama bem gordurosa, né? Eu tenho uma imagem aqui nodular irregular e os limites não são precisos. E nessa outra incidência da outra mama, eu tenho uma imagem de calcificação vascular que é absolutamente normal. Mas essa imagem é uma imagem que tem características suspeitas, que nós caracterizamos com uma nota 5 do BIRADS, que é uma sugestão de altamente sugestiva em relação ao câncer de mama, e realizado uma biópsia dirigida, confirmou o diagnóstico de um câncer de mama. Nesta outra imagem, uma mama também de uma paciente idosa, e uma mama bem gordurosa, eu aqui saliento uma imagem irregular de dimensões extremamente reduzidas, cerca de meio centímetro, e esta imagem ela tem os contornos irregulares, também suspeita para câncer de mama, um BIRAD 5. Esta é o tipo de imagem que vocês vão gravar para o resto da vida. É uma imagem altamente suspeita de câncer de mama, mostrando total irregularidade da imagem, os contornos espiculados que traduzem como se a paciente estivesse tendo uma retração, que isso nada mais é do que uma ativação do tecido conjuntivo reacional à presença do tumor, que nós chamamos de desmoplasia, e esse é um BIRAD 5, biópsia realizada, câncer de mama. Nesta outra paciente, é uma paciente que ela tem amastia, ela não tem a mama da esquerda, né? É uma alteração de nascença chamada síndrome de Polan, que a paciente tem ausência da mama e também hipotrofia ou hipodesenvolvimento do músculo peitoral. Essa paciente tem na sua mama da direita única, ela tem a presença de algumas áreas de microcalcificações agrupadas. E nessa próxima apresentação, que aqui é uma magnificação dessa imagem, aqui vocês veem o que é microcalcificações agrupadas suspeitas, segmentares, que nós colocamos como nota de BIRADS 4, que diz sugestão de câncer de mama, não é o BIRADS 5, é um BIRADS 4, que há uma possibilidade grande de ser, mas ela não é forte evidência de ser o câncer de mama. E aqui nós temos um BIRADS 4 por microcalcificações agrupadas. É um outro tipo de achado suspeito e aqui nós estamos falando de possíveis lesões iniciais do câncer de mama. Numa outra incidência da mesma paciente, nós vemos a distribuição segmentar dessas microcalcificações e um diagnóstico bastante possível nessa paciente seria um comedocarcinoma, que é um carcinoma que tem o aspecto comedão, que é a necrose do tumor, que sofre precipitação de cálcio e dão esses aspectos das calcificações dentro dos canais
do epitélio mamário, que são os ductos mamários, que é o chamado comedocarcinoma. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a ultrassonografia. E a ultrassonografia, ela sempre esclarece a natureza de imagens nodulares e detecta imagens nodulares nos padrões de mamografias muito densas. Ultrassonografia é o exame de eleição em pacientes jovens. Não estou falando em rastrear câncer de mama, estou falando em avaliar glândulas mamárias jovens ou mamas densas. E dentro da ultrassonografia, a descrição dos nódulos mamários sólidos, que aqui eu tenho nessas imagens, duas imagens nodulares, existe uma regrinha bastante clara em relação ao diâmetro horizontal maior que o diâmetro vertical, ele é sugestão grande de lesão benigna da mama. Ao contrário, quando o diâmetro sagital maior do que o horizontal, alta sugestão do câncer de mama. Além dos contornos irregulares, que descrevem dentro de uma lesão mamária maligna, e os limites bem definidos de uma lesão benigna. Nós temos informações de sombras mamárias, que também são bem irregulares nas imagens da lesão neoplásica maligna, e sombras mais regulares na lesão benigna. Mas a dica para vocês guardarem, que é uma regrinha, é em relação à relação dos diâmetros horizontal e vertical. Horizontal maior, lesão benigna. Vertical maior, lesão maligna. Nessas outras imagens, nós temos algumas imagens que também são suspeitas. Imagens nodulares irregulares com uma sombra bem aberta, que denota uma imagem bem heterogênea, hipoecogênica, com uma sombra irregular. Nessa outra imagem da mesma forma. E aqui embaixo uma imagem cística com conteúdo sólido, que esta é uma imagem cística suspeita, porque toda vez que você tiver associação de imagem cística e sólida, é suspeição maior em relação ao câncer de mama e essa imagem tem que ser investigada. Uma imagem benigna, lembrar de novo o diâmetro horizontal maior do que o vertical, sugestão da benignidade. Agora entrando um pouquinho sobre ressonância magnética, o objetivo da ressonância magnética é trazer um pouquinho mais de detalhe, mas de novo lembrar, tem alta sensibilidade, mas tem baixa especificidade. E isso significa, ela grita ou detecta qualquer coisa. Agora, aquilo que ela achou está relacionado com câncer de mama, você precisa tomar mais cuidado porque existem várias alterações benignas que trazem realce, traz achados e não estão relacionados ao câncer de mama. Quando eu já tenho uma suspeição maior para câncer de mama, ela vai clarear mais as informações. E esse é o objetivo da ressonância, avaliar do ponto de vista funcional, dinâmico e celular como é que é a atividade metabólica dessas lesões, que é o que nós caracterizamos como os realces, avaliando a parte vascular envolvida com a lesão que assim está sendo identificada. Aqui nós estamos mostrando algumas imagens de lesão benigna e uma curva cinética da migração do contraste nessas lesões, que é uma curva absolutamente benigna de achados. Aqui, para dar um pouquinho de ilustração, em algum caso, uma paciente jovem com um tumor de mama na sua mama da esquerda, isso atrás de uma prótese, uma identificação na ultrassonografia de uma imagem grande, nodular, com limites um pouquinho angulados, fazendo um reforço aqui embaixo, mas é uma imagem com características bastante duvidosas, criando a suspeição em relação à doença maligna da mama. E aqui vocês veem a mamografia da paciente, uma mama extremamente densa, onde você mal consegue ver a identificação da imagem. Aqui nós fizemos a ultrassom complementar e eu solicitei a realização de uma ressonância magnética. E aqui vocês percebam uma imagem nodular muito irregular, com um realce bastante grande, e uma curva cinética que nós chamamos de washout, que é uma rápida entrada do contraste no meio vascular e uma rápida saída. Isso caracterizando uma imagem com uma alteração cinética suspeita em relação ao câncer de mama, e o que se confirmou sendo um câncer de mama numa paciente jovem. Aqui você, só por questões de curiosidade, tem uma prótese mamária e essa prótese foi colocada nessa paciente sem a retirada do tumor. Infelizmente, foi depois da colocação dessa próxima cirurgia estética, essa paciente foi encaminhada para tratamento. A tomossíntese, só para clarear um pouquinho para vocês, que eu já comentei que é uma base tomográfica, ela traduz um pouquinho mais de detalhes em relação às imagens nodulares percebidas numa mamografia. E são essas imagens que aqui a gente rapidamente dá uma ideia para vocês, um pouquinho mais de detalhes de algumas imagens nodulares, comparando uma mamografia normal com uma tomossíntese.
uma mamografia normal e a tomossíntese trazendo um pouquinho mais de detalhes em relação a essas imagens. O PET scan, não quero entrar muito em detalhe nisso para vocês, lembrar que isso são exames mais para rastrear pacientes que já foram tratados de câncer de mama e o objetivo dela é detectar lesões que têm uma alta captação de glicose, que no caso o contraste utilizado é uma glicose com flúor, que é o radioisótopo, e ela vai ter uma alta sensibilidade e especificidade de detectar lesões que estão em atividade metabólica aumentada e assim detectar focos de metástase nessas pacientes. Não é um exame para se fazer diagnóstico, é um exame para se fazer rastreamento de metástases depois do tratamento. E essas são algumas imagens do PET scan, apenas para ilustrar para vocês como são identificados, e é um exame bonito de se ver. Feito todo o exame, feitos os achados dos nódulos, temos que avaliar biópsia dirigida e biópsia guiada, que isso guiado por imagem são os exames que nós vamos ter condições de fazer o diagnóstico correto através das imagens. É a punção de agulha fina, a punção de agulha grossa e a mamotomia, que são os 3 exames que nós utilizamos, principalmente core biopsy, que é a punção de agulha grossa, com a pistola de disparo, core biopsy, e a biópsia a vácuo ou mamotomia. São os exames decisivos em relação a ter um diagnóstico histológico da doença. Eu vou passar rapidamente a respeito da punção e da propedêutica invasiva, porque isso nós vamos ter condições de falar um pouquinho mais quando nós falarmos sobre câncer de mama também. Só apenas para ilustrar aqui a qualidade do material retirado no core biopsy e na mamotomia, que são, sem dúvida, material adequado para se fazer um diagnóstico correto. Essa é a pistola do core biopsy que nós utilizamos e, por fim, o aparelho de mamotomia que faz o exame mais bem direcionado para retirar lesões iniciais até microcalcificações para se fazer um diagnóstico correto. Lembrar também que nós utilizamos o agulhamento em situações que nós temos que retirar essas lesões de microcalcificações ou nódulos não palpáveis, que são localizações utilizando um fio metálico colocado através da mamografia ou eventualmente em nódulos via ultrassom, que eu consigo localizar essas imagens para poder facilitar o profissional durante o ato cirúrgico a retirar a área devida para se fazer a análise correta. Aqui eu posso já ter o diagnóstico e posso estar cercando a área para poder me ajudar na cirurgia. E em situações que eu não tenho diagnóstico, através do agulhamento eu também consigo retirar essas lesões para se obter um material adequado para ser feita uma análise correta dentro do serviço de anatomia patológica. Essa é a imagem de agulhamento duplo, que eu estou aqui cercando áreas de microcalcificações, que isso define para mim os limites corretos para eu ressecar durante a cirurgia. E aqui a peça retirada, é importante a radiografia dessa peça e a confirmação em relação ao diagnóstico que foi realizado. E por fim, falando sobre propedêutica invasiva, lembrar um pouquinho sobre localização radioguiada, que é a colocação de radioisótopo in situ, onde eu desejo retirar e identificar as imagens através da injeção dessa solução, que é um radioisótopo no sítio que é o objetivo retirar, e me orienta durante o ato cirúrgico utilizando um aparelho que chama Gamma Probe, e eu consigo localizar essas imagens na glândula mamária, retirando essas imagens corretamente e também nos auxiliando a fazer a identificação do linfonodo da axila, que é importante ser avaliado em um caso de diagnóstico positivo para câncer de mama, para se avaliar a extensão da doença. Esse é o aparelho do Gamma Probe. E na retirada do material, aqui eu estou retirando o linfonodo da axila e a visão do que é a cintilografia, que é depois da injeção daquele radioisótopo, que eu identifico o sítio onde eu injetei o radioisótopo, confirmando que está lá a injeção, e esses 2 pontinhos menores, que são os linfonodos axilares da drenagem daquele radioisótopo, identificando o linfonodo sentinela. Muito obrigado, pessoal.